A grande tribulação. No ano 33, Jesus saiu do templo e, quando caminhava, seus discípulos aproximaram dele para mostrarem as construções. Então Jesus disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Década de 60 d.C., vários sinais sobrenaturais apareceram em Jerusalém. Em uma festa da Páscoa, uma luz brilhou como o dia ao redor do templo. Uma vaca que era levada para ser sacrificada pariu um cordeiro. A porta do templo, que gastava 20 homens para empurrar, abriu-se sozinha. Pouco depois da festa, antes do nascer do sol, apareceu sobre Jerusalém visões de soldados atravessando os céus. No dia de Pentecoste, ouviram no templo um ruído. Em seguida, uma voz dizendo: Saiamos daqui. Sem levar em consideração estes sinais, só pensavam em se libertar do domínio romano. Eles se rebelaram contra Roma. Nero de imediato convoca o general Vespasiano e manda para a guerra. Em 68 d.C., Nero morre. Então as legiões do Oriente declaram Vespasiano imperador. Seu filho Tito, com apenas 28 anos de idade, será o grande líder dos romanos nesta funesta guerra. Este jovem e corajoso general marcha contra Jerusalém com cerca de 24.000 soldados. Os judeus tinham como principal vantagem as enormes muralhas. Mas os romanos tinham máquinas que lançavam pedras de 35 kg a 400 metros de distância. Usavam enormes arietes para derrubar as muralhas. Os judeus se defendiam com anteparos e dardos. E com falta de trigo, os judeus buscavam alimentos ao redor de Jerusalém. Então Tito manda cortar as árvores para fazer com elas um muro e impedi-los de buscar alimentos. Como resultado, dentro de Jerusalém, os que morriam não eram enterrados, pois a fome e diversas situações os impediam. Não havia como caminhar sem pisar num cadáver. Comia-se feno podre, sola de sapatos, couro dos escudos. E houve uma mãe que matou e comeu o próprio filho. Os romanos, ainda assim, com muita dificuldade, entraram em Jerusalém. Tito havia dado ordens aos soldados para que preservassem o templo. Mas, durante o combate, um soldado atirou nele uma tocha. Tito fez de tudo para que apagassem o fogo. Mas a guerra que se travava o impediu. Este incêndio ocorreu no mesmo mês e dia que Nabucodonosor, rei de Babilônia, o havia feito incendiar. O fogo era tão intenso que de longe pensavam que toda a cidade ardia em chamas. Aqueles que estavam prestes a morrer pela fome reunia todas as suas forças para lamentar tão grande desgraça. Não se pode imaginar o que fazia as legiões romanas tomadas de furor.
Após o templo ser queimado, Joséfo diz que apareceu uma estrela em forma de espada e foi vista por 1 ano. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24:30. Somente em Jerusalém esta guerra matou 1.100.000 judeus, sem falar nos milhares que foram escravizados. Vários judeus fogem para Massada, mas o general Silva faz com que os soldados aterrassem as laterais, dando altura para o ataque. Mas quando entraram todos mortos, exceto 2 mulheres e 5 crianças que haviam escondido. Todas as guerras que se travaram, quer de cidade contra cidade, quer de nação contra nação, nosso século ainda não viu outra tão grande e nós não sabemos que tenha existido outra semelhante a esta que os judeus sustentaram contra os romanos. Em 81 d.C., Tito morre. O Senado, para homenageá-lo, manda construir o Arco de Tito. Quase 20 séculos se passaram e ainda se vê claramente nele representação da guerra em Jerusalém. Segundo Eusébio e Epifânio, ambos do século IV, os cristãos, recebendo uma revelação, fugiram de Jerusalém antes da guerra, mas foram perseguidos pelo Império Romano desde os dias de Nero. Até que em 312 Constantino se torna o primeiro imperador romano cristão. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O Coliseu, que está ao lado, foi construído por judeus que foram vencidos na Guerra de Jerusalém. Quanto ao local do templo, o califa de Omar, no final do século VII, constrói ali o Domo da Rocha. Os judeus ainda esperam reconstruir o antigo templo, pois não compreenderam sobre sua representatividade. A divina providência os impedem de reconstruí-lo, pois era uma sombra que representava a pessoa e a obra de Cristo. Este filme é um grande auxílio para se compreender Mateus 24, pois grande parte dos cristãos desconhece o que ocorreu em Jerusalém. Cerca de 37 anos depois da morte de Cristo, e por desconhecerem, jogam para o futuro aquilo que é passado e esperam acontecer o que já aconteceu, pois Jesus disse que haveria tribulação como nunca houve nem jamais haverá.